Olá, pessoal. Louvado e engrandecido venha a ser sempre o nome do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, a quem nós devemos a honra, a glória e todo o poder. Amados irmãos, estava pensando aqui sobre a vida que nós levamos neste mundo. Deus, quando a gente conhece Deus, aprende a conhecer, a colocar nossa vida diante dele, a nossa vida, ela passa a ser uma nova vida. Não é verdade? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E nós sabemos que o inimigo de nossas almas, ele não quer que eu e você fique na presença de Deus. Hoje, infelizmente, eu tenho me policiado muito nisso. As pessoas estão viciadas, não é verdade? No aparelho celular, na internet. As crianças hoje em dia não querem mais brincar. A maioria quer ficar na internet. E isso traz grande, como é que eu posso colocar? Problemas. Por quê? Porque quando a gente se apega a essas coisas, fica viciado. Porque o celular também, irmão, igual um amigo meu falava, que use ao seu favor, ele falava assim. Então, meus irmãos, mas hoje está virando uma febre. Casais não querem mais conversar porque já chega em casa, toma seus banhos e vão direto para o celular. Chega do seu trabalho, em vez de bater um bom papo, como foi o seu dia, se você está bem, vai direto para o celular. Come com o celular na mesa. Olha, esse é um dos males que está no mundo do nosso século. Mas a palavra de Deus, para não ficar nas minhas palavras, diz assim, Romanos 12, 2 diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós temos que saber qual é, né, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, por isso que eu comecei dizendo, né, quando a gente conhece Deus, ele já tem um projeto de vida para nós. Mas muitas das vezes nós queremos acelerar o projeto de vida que Deus tem para a gente. Aqueles que conheceram a Deus devem fazer a sua escolha. A escolha de seguir a Deus é permanecer com Ele, deixar Ele guiar a vida. Viver com Ele ou viver sem Ele. Não tem como nós seguir dois senhores. Quando uma coisa boa acontece, nós agradecemos a Deus. E quando não acontece, nós o negamos? Quando Deus tem um plano, nós devemos permanecer com Ele. Deus ele tem um plano para nós. A gente não pode... Então, é como diz aqui o salmista disse assim, ele fala algo muito importante, que se Deus não guardar a casa, vigia em vão o sentinela. A gente pode fazer muros altos na nossa casa, uma pessoa pode construir muros altos na sua casa, mas se Deus não guardar, não adianta nada. O que eu estou querendo dizer é que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Hoje, a palavra de Deus está sendo perturbada, está tirando a presença de Deus. O mundo está querendo tirar o brilho do Espírito Santo, do Senhor Jesus.
Mas nós não devemos ir para esse lado. Já notou uma coisa? Muitas das vezes Deus, Ele está fazendo todo o projeto para a nossa vida, mas a gente já o aceitou como Senhor e Salvador, mas a gente quer ir para outros planos. Não deixe, meu irmão, este mundo te contaminar. Se tem alguma coisa na sua vida que entrou através da internet, no seu coração, se liberte disto. Porque muitas das vezes a gente abre as nossas portas, que agora a televisão, a internet é um portal. Não é verdade? É um portal que entra muitas coisas. Às vezes é uma palavra no casamento que entrou que você, isso aqui serve para minha esposa, isso aqui serve para meu esposo. Às vezes a gente tem que estar muito ligado com as coisas de Deus. Está entendendo, meus irmãos? Porque senão essas coisas nos fazem perder o brilho de Deus. Então a gente tem que renunciar a todo o mal. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, irmãos. Esta é a vontade de Deus. Então nós sabemos que nós teremos um caminho melhor. Porque quando a gente começa, nós colocamos a nossa vida diante de Deus, não é mais a gente que guia. Lembra dos discípulos? Os discípulos deixaram tudo para trás para seguir Jesus. Eles tinham a natureza forte, cada um tinha um jeito de pensar, mas todos eles largaram tudo para seguir a vontade de Deus. E nós que conhecemos a Cristo devemos fazer isso também. Nós largamos agora as nossas vontades. É fácil? Claro que não. É difícil, todo dia nós temos dificuldade para enfrentar o mundo, as tentações, as nossas fraquezas. Mas o Espírito Santo, irmão, quando a gente começa a ler a palavra, quando a gente começa a se firmar na presença de Deus, tudo é transformado. Não interessa se seu vizinho não quer adorar a Deus, não interessa se seu parente no momento não quer adorar a Deus, você continue na presença de Deus. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Paulo, quando estava pregando em Roma, ele era um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele era um homem poderoso espiritualmente, mas estava preso. O preso dele era a matéria. Deus e a matéria. Não podemos servir dois senhores. Ou amaremos a um ou odiaremos a outro. Paulo estava preso na matéria, mas estava vivo e livre com Deus. Então, não deixe que a matéria te sufoque. Se hoje está faltando um pouco de dinheiro, vamos tentar melhorar. Se está faltando alguma coisa dentro de casa, procure melhorar, mas procure tudo com Deus. Se está faltando amor no casamento, procure melhorar. Tudo está em Deus. Nós devemos ter paciência com aqueles que são mais fracos. Nós que estamos diante da presença de Deus, nós devemos ter força. Se você está sendo o vaso mais forte na tua casa, continue perseverando. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, não deixe o mal entrar na sua casa. Você é a autoridade da sua casa. Você tem poder espiritual. Eis que vos dou o poder. Eu preguei esse dia sobre isso. Para pisar serpentes e escorpiões, e mal nenhum lhe fará dano algum. Mas não se alegreis, não é verdade? Diz a palavra, porque os espíritos, se submetem. Mas se alegreis, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Então, amados irmãos, Deus e a matéria, nós temos que escolher. Você não vai ficar aqui para semente. Até quando nós vamos ficar batendo cabeça nessa vida? Até quando vamos ficar vivendo uma vida miserável? Porque se eu trocar de emprego vai melhorar. Se eu trocar de esposa, se eu trocar de marido vai melhorar. Quem disse que vai melhorar? Só se for a vontade de Deus na nossa vida, meus irmãos. Então, que eu e você venhamos lembrar do apóstolo Paulo que sofreu tanto por seguir a Deus e não a matéria. Deus e a matéria. Deus em primeiro lugar, meus irmãos. Deus, ele tem um projeto para nós. É somente a gente não desistir desse projeto de Deus. Não desista de Deus. Quando Deus tem um plano para nós, irmãos, ele quer cumprir, mas nós precisamos fazer a vontade dele. Amém, irmãos? Que Deus complete essa palavra, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Fique na paz.
e fique com Deus.